Então, assim, gente, peguem o livro aí, por favor, né? Lembrando que é o livro de número 3 de Photoshop. E hoje a gente vai começar a aula 2, né? Começar a trabalhar com a parte de edição dentro do Photoshop. Uma coisa que eu sempre procuro falar para os alunos é assim, quando vocês forem trabalhar com software de edição de imagem, seja ele qual for, seja Photoshop ou seja algum outro, tá? Para você aprender, o ideal é que você sempre treine. Sempre ter algum processo para você ir treinando, para que você possa, possa né, ter uma melhora no seu aproveitamento. Então, quanto mais vocês treinarem o uso do Photoshop, mais vocês, ou o uso de qualquer editor de imagens, então, qualquer editor de imagens que vocês forem utilizando, vocês vão treinando com ele e vocês vão melhorando ainda mais, tá? Então, a melhora ela vai se dando conforme vocês vão trabalhando com ele, tá bom? Então, eu sempre procuro falar para vocês que muitas vezes, principalmente vocês que às vezes não têm acesso ao software ou não têm acesso a meios, né, de ter ele, né? O que a gente pode estar fazendo, né? O que eu posso fazer para melhorar, sendo que eu não tenho, às vezes eu não tenho esse software para trabalhar. Você pode pegar uma opção que rode no seu smartphone, algum editor de imagens que rode aí, tá? Você pode procurar, por exemplo, se você tem um computador e ele não é um computador legal, às vezes você tem um computador, mas ele não suporta, né? O Photoshop, por exemplo. Eu tenho outras versões, tá? Eu estou finalizando aqui, finalizando o meio para a gente poder utilizar Photoshop de maneira melhor, tá bom? Então, eu tenho uma versão anterior também, que vocês podem utilizar ela, tá? Então, isso vai ajudar muito vocês, principalmente no nosso dia a dia de aprendizado, tá bom? Então, para que vocês possam aprender melhor, procure usar algum software de edição. Então, só voltar o negócio, tá? Então, assim, eu sei que às vezes vocês não vão ter acesso a ele, mas procurem um outro, tá bom? E quem tiver um computador e quiser utilizar o Photoshop, é só me pedir. Eu já estou terminando de colocar, né, para download aí o Photoshop Portable, tá? E aí vocês vão conseguir, né, com essa versão, rodar ela em qualquer computador, tá bom? Então, é só vocês pedirem aí que eu acesso ele. Bom, deixa eu só pegar o resumo aqui. Na aula passada, a gente falou da introdução ao Photoshop, né? Falamos da primeira parte, do seu uso, das diferenças entre ele e o Illustrator. E eu falei um pouco para vocês também sobre o mercado de trabalho, né? A gente estava falando sobre isso, e aí, essa semana, né, eu estava conversando com uma pessoa, ele trabalha na área de RH de uma empresa, e eu estava falando sobre essas dificuldades que muitas vezes os meus alunos têm, né, principalmente quando vai, por exemplo, né, ter acesso ao primeiro emprego. O quanto difícil isso é.
né? E aí eu estava até comentando o que eu falei para vocês semana passada, e ele falou, olha, é, eu expliquei aquilo que eu falei para vocês, questão de melhor preparo e coisas assim, e o que ele me falou foi exatamente o que eu falei para vocês, foi que está cada vez mais difícil, né, selecionar pessoas, porque a quantidade é gigante, né, de pessoas que estão, tem pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, tem pessoas que infelizmente, por vários motivos, perderam seus postos de trabalho. Então, isso fez com que aumentasse, né, esse aumento de procura fez com que a análise fosse bem mais criteriosa, né? Uma vez eu estava lendo uma matéria e era muito verdade. Um examinador ele demora 15 segundos para descartar ou para continuar lendo o seu currículo. Então, seu currículo precisa ser muito interessante. Tá? O que vocês têm que lembrar é que ele é que uh, o, a pessoa que está lendo o seu currículo ela não faz ideia de quem seja você, tá bom? Então, essa pessoa, quando ela tem acesso ao seu currículo, então ela não vai, né? Ela não se conhece e aí ela não tem como ela prever se você é competente ou não. Né? É uma análise daquele papel que ela vai te chamar para uma entrevista, te chamar para conversar ou não. Então, por isso, vocês têm que ter cada vez mais preparo para entrar no mercado de trabalho. Sei que é difícil, sei que é uma fase muito complicada, nós estamos passando por um momento de turbulência muito grande, tá? Mas a gente consegue, a gente vai conseguir passar por aí, tá bom? Então, é uma coisa que todo mundo vai ter que passar, e aí a gente vai conseguir passar por isso, e vocês também, né? Tem que conseguir seguir melhor aí. Bom, então, continuando aqui. Então, primeiro de tudo que a gente falou, vamos lá, o que é o Photoshop? O Photoshop, ele é um software de edição de imagens. Então, vocês vão pegar a imagem pronta, né? E vão editá-la. Diferentemente lá do nosso Illustrator, que a gente pegava a imagem, né? E criava. Então, são dois softwares da Adobe, são da mesma empresa. Então, é por isso que são dois softwares de uso totalmente diferentes. São dois fins diferentes que os dois têm. Então, um você vai utilizar para um determinado fim, para uma determinada situação, e outro para outra. Tá? Então, né, vocês vão ter se acostumar com utilizar geralmente os dois. Aí, o que eu falei para vocês também na aula passada, e ainda serve bastante, é o seguinte, sobre quando saber quando você vai utilizar um ou quando você vai utilizar o outro. Tá? Como é que eu sei qual é o momento que eu vou utilizar o Photoshop? Como é que eu sei qual é o momento que eu vou utilizar o Illustrator? É simples. Se você necessariamente precisou na hora da sua criação, você precisou fazer algum desenho, você tem mais, na verdade, né? Você sempre vai levar o que tiver mais. Tem mais desenhos para se fazer como propriedade, você vai utilizar o Illustrator. Não, eu tenho um monte de imagens e eu tenho que trabalhar com elas. Você vai utilizar o Photoshop. Mas também, por outro lado, muitas vezes, vocês já vão, quando a gente terminar aqui o Photoshop, né? Vocês já vão ter meio que um preferido. É normal, assim. Por exemplo, quando eu vou fazer minhas coisas, eu prefiro muito mais fazer todas as coisas que eu preciso, né, relacionadas à área de edição, eu prefiro fazer no Photoshop. A não ser, em alguns casos, né, aí são casos, muitas vezes, remotos, que eu precise usar o Illustrator, né? Por exemplo, às vezes eu tenho cartaz para fazer na escola
e aí não tem jeito, né? Eu preciso do Illustrator, né? Tem alguns tipos de cartaz que eles usam muito desenho. Então, esses tipos de cartazes eu é, vou precisar utilizar o Illustrator para ter um melhor aproveitamento, tá? Bom, e aí a gente falou um pouco também, falar rapidinho para vocês sobre o design gráfico, né? Design gráfico é o responsável por todo o design, toda a área de arte, tá? Então, até ele é um primeiro termo que surge, né? Primeiro veio o design, depois veio o desenvolvedor. Então, o design é o cara que ele vai desenvolver a parte artística, tá? Toda essa parte artística é o design que faz. O programador, ou esse sistema também, developer, é o desenvolvedor, ele vai desenvolver toda a parte estrutural, tá? E a parte de programação. Tem pessoas que conseguem ter as duas. É bem mais difícil, porque geralmente quem se dá bem na área de design gráfico, ele não se dá tão bem na área de desenvolvimento. Uma coisa chega a ser normal, né? Porque são ramos e nichos totalmente diferentes, tá? E até meios. Depois de passar esse primeiro período nosso, né, dessa área gráfica, vocês vão ter aí acesso à área de programação. Na verdade, não é bem a área de programação, mas a área de web, né? Na área de web a gente tem HTML, CSS, JavaScript, e aí vocês vão notar as diferenças entre um e outro. Tá? Então, são muitas as diferenças, tá? E aí vocês vão ver também que, às vezes, você vai se dar bem melhor na área de desenvolvimento do que nessa área que a gente está fazendo, uma área mais artística. E assim por diante. Às vezes você vai se dar melhor nessa, você tem mais facilidade para criação do que para desenvolvimento. Hoje o mercado é gigante. Essa semana mesmo, uma empresa parceira nossa, ela estava precisando de né? E aí eu até mandei nos outros, não mandei para vocês, que vocês ainda estão bem no início, então às vezes não tinha nem o conhecimento necessário, mas eles estavam precisando. E aí o requisito era Illustrator e Photoshop, tá? Então, hoje, por que cresceu muito esse mercado? Hoje o mercado de vendas online cresceu exorbitantemente, é gigante, tá? E aí, com esse crescimento, né, a procura maior por um profissional gabaritado nesse ramo é ainda maior, né? Então, se você tem um cara, por exemplo, você precisa as imagens quando você vai pôr de um produto tem que ser tratada, né? Não pode pôr de qualquer jeito, tá? Quando você vai elaborar uma propaganda, você tem toda uma regrinha que tem que seguir e assim por diante, tá? Bom, e aí falamos também sobre a psicologia das cores, o que uma cor tem a ver. Nós falamos lá do porquê das empresas, né, usarem determinada cor, o que cada cor significa, tá? E como que a gente deve usar. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte, dificilmente nós vamos usar cor pura. Já falei isso para vocês e vou falar diversas vezes ainda. Quando a gente vem aqui, ó, deixa eu abrir o site aqui, vou abrir o site aqui da Adobe. Quando a gente vem aqui no site da Adobe, né, a gente escolhe uma cor, mesmo que eu venha, por exemplo, vou pegar o vermelho aqui, né? Esse é o vermelho puro. Então, esse vermelho aqui, ó, 25500, 100% de intensidade, é o vermelho puro. Dificilmente você vai usar em qualquer lugar o vermelho puro, tá? Você vai sempre usar uma tonalidade inferior ou superior, ou mais forte, tá? E assim você vai chegando ao tom que você precisa, tá? E aí por isso que a gente trabalha com dois tipos principais de uso dessas cores. Às vezes vocês podem pensar assim, mas ele já falou isso na aula passada. Qual que é a importância? Como o nosso encontro ele é semanal, muitas vezes a gente tem que rever algumas coisas para que vocês consigam gravar, tá bom? Então, bater na mesma tecla
para que já já vocês vão ouvir esse termo e vão achar normal. Então, já já vocês vão escutar o termo, por exemplo, RGB, e já vai ter consciência que toda vez que eu estou falando RGB, né, é red, green, blue, né, então é vermelho, verde e azul, essas cores, quando nós utilizamos esse padrão de cor eu vou usar quando eu for criar algo para exibir em um monitor, tá? Então, assim, o ser humano, ele compreende a cor de uma outra maneira, tá? Então, ele tem uma compreensão de cores um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? Às vezes você vai ver uma tonalidade de cor, você vai achar que aquela cor tá ótima, e depois, na hora que você vê, por exemplo, você vai trabalhar com um trabalho impresso, você vai ver que não tá legal. Por isso, tem que tomar bastante cuidado com os padrões, tá? Então, outra coisa é a questão do monitor. Eu aqui, por exemplo, eu trabalho com 2 monitores, tá? Então, os 2 monitores agora, um fica nessa tela, né? O outro eu estou vendo que vocês estão enxergando, para eu ter retorno, e um outro eu fico vendo a sala de reunião. Os 2 monitores são de padrões diferentes. Um é novo, um padrão novo, maior, bem maior, uma qualidade superior, e o outro é um monitor que ele é mais antigo, tem uma frequência inferior. O que vai acontecer nesse caso ele ter uma frequência inferior, tá? O que vai acontecer é o seguinte: como ele tem uma frequência inferior, ele vai me exibir a imagem numa qualidade menor, tá? Então, muitas vezes você está fazendo um trabalho, eu estou enxergando as tonalidades aqui, por exemplo, de maneira diferente. Aí você vai aprendendo que se eu fiz um trabalho, ele está aparecendo no monitor de uma forma, a hora que eu vou transformar ele para ele ser impresso, ele vai dar uma diferença muito grande. Tá? Então, por exemplo, você fez todo o seu trabalho e o padrão de cor que você usou foi o RGB. A hora que você vai imprimir aquilo, você vai notar que a tonalidade não é a mesma que você estava enxergando, tá bom? E aqui, ó, principalmente, a hora que nós formos verificar a tonalidade das cores, né? Então, por exemplo, a hora que você vem aqui no site da Adobe, olha só que interessante. Quando você escolhe, por exemplo, eu escolhi um amarelo. Aqui, meu. No amarelo. A hora que você vem aqui para ver, ele te mostra, ó, a cor em hexadecimal. A gente usa muito, principalmente em web. Em web usa muito isso aqui, ó. Quando você vai criar a sua página, por exemplo, você usa muitos caracteres em hexadecimal. Ele mostra em RGB, porque é o modo de cores que está padrão aqui, mas eu posso trocar e ele vai mostrar em CMYK também, tá? E aí, se eu pegar esses valores e colocar lá no Photoshop, ele vai funcionar. Se eu colocar esses valores lá na minha página web, ele vai funcionar. Quer ver? Ó, vamos pegar esse aqui na cor fantástica e eu vou pegar uma página que eu tenha aberta aqui. Vou pegar uma página de aula minha, para vocês darem uma olhada. Vamos lá no trabalho. Aqui. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Vamos abrir essa página. Olha lá, ela está um verde aqui de fundo, né? Eu vou mudar essa cor de fundo dela. Direito. Vou editar ela aqui. Tá? A cor que está lá é essa cor aqui, ó. Eu vou mudar para o roxo. Eu vou lá no site. Copio isso aqui, ó. Ctrl C. Aqui, Ctrl V. E aí, vou salvar. Agora eu volto lá na minha página. Vou atualizar ela. Aí, ó. Ele utilizou. Ele vai para a cor que eu estava
aí utilizando no caso, no primeiro caso, ele achou a cor que eu precisava. Então, a gente usa muito esse tipo de cor, tá? A gente usa bastante mesmo essa coloração aí, essa metodologia do uso das cores. Geralmente, também, depois eu vou mostrar uma outra técnica para vocês, que a gente usa também uma outra opção. A gente usa uma outra opção também, que é usar uma ferramenta que tem no próprio Photoshop, que ele captura a cor da imagem. É bem legal isso aí, mas isso aí a gente já vai ver. Mas o que eu quero que vocês entendam, que é muito importante vocês entenderem o esquema de cor, tá? Você não pode, né, nunca deixar de lado, deixar de verificar as cores e testando cor. Acho que é uma coisa importantíssima, porque assim, por exemplo, eu sou muito da área de programação. Eu gosto muito mais de desenvolvimento. Vocês vão ver nas aulas de HTML, por exemplo. Eu gosto muito mais disso. É uma coisa que eu tenho mais facilidade, tá? Agora, o que você tem que fazer? Quando você tem uma coisa que você não entende, você tem que começar a estudar ela. Então, você vai estudando mais do que você não entende, né? Por quê? Porque aí, por exemplo, eu sou ótimo em matemática. Aí eu não vou estudar matemática, vou estudar português, né? Para eu ter um aproveitamento melhor, tá bom? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se você é bom, você acha que você vai ser bom em desenvolvimento, você tem que estudar um outro passo, tá? Bom, continuando então, e aí os mesmos esquemas de cores que a gente usa lá dentro aqui do site, esse mesmo esquema que a gente viu aqui, ó, esses mesmos números, a gente vai utilizar lá no Photoshop. Então, por exemplo, olha aqui, ó, aqui nós temos, aqui você vai ter a tonalidade, aqui a intensidade da cor, mas aqui você tem, ó, por exemplo, ó, RGB, CMYK e aqui a cor em hexadecimal. Se eu fizer o mesmo esquema que eu fiz com a minha página web agora, copiar e colar lá no Photoshop, vai dar a mesma coisa. Ele vai me dar acesso à mesma coisa, tá? Outra coisa que nós falamos também na aula passada foi da questão das letras, tá? Então, o cuidado com a letra que você vai usar é quando a gente finaliza algo como imagem, a gente não tem tanto problema, né? Porque quando você finaliza alguma coisa e ele vira uma imagem, né? Por exemplo, se você for utilizar ela dentro de um site, ela vai entender que aquilo é uma imagem. Então, você pode, por exemplo, se você for usar uma letra específica e você não sabe se aquilo lá tem no seu navegador, tá? Você pode salvá-lo como uma imagem e aí o seu navegador vai entender. Tá? Mas temos que ter bastante atenção e bastante cuidado quando formos utilizar algumas letras, principalmente dentro da internet, tá? Então, a gente tem que verificar bastante, e para isso serve os recursos de tipografia. Quando vocês precisarem de alguma letra bacana, você pode vir aqui, ó, tem a opção do Google Fonts. Pode usar o Google Fonts, tá? Ele é um bom exemplo de alguns tipos de fontes que são bem legais, ó, que vocês podem usar, tá bom? É só baixar, tem a opção de download, você escolhe a fonte que você quer, por exemplo, aqui, escolhi ela, você pode clicar em download e depois você instala lá dentro do seu Windows, tem a opção fontes lá, tá bom? Bom, e aí falamos das ferramentas, vamos abrir o Photoshop, né?
Deixa eu só fazer aí a gente vai falando do nosso querido Photoshop. Bom, vamos abrir ele. E aí a gente já vai falando de toda a sua estrutura e de tudo que a gente precisa, né? Para aprender o nosso querido Photoshop. Então, abriu o Photoshop, vocês já estão mais que acostumados com essa tela, certo? Né? Essa tela maravilhosa. E aí é assim, essa primeira tela inicial, né, ela vai mostrar para nós alguns itens recentes que eu já trabalhei, algumas imagens que eu já editei, tá? Ela mostra alguns trabalhos alguns trabalhos que a gente já tenha feito, tá bom? Bom, então, se você quiser abrir, é só clicar em cima dele. Aí tem que lembrar, por exemplo, eu quero abrir esse projeto aqui. Eu clico em cima dele, ele vai abrir. Ele tem que estar no mesmo local que eu salvei. Se eu tirei lá, ele vai aparecer aqui para mim que deu erro, tá? Então, né? E aí a gente já está mais acostumado. Vocês vão notar que grande parte das coisas, principalmente nesse começo, que a gente vai utilizar, é o mesmo caminho que a gente utilizou lá dentro do Illustrator, tá? Então, esse mesmo caminho que a gente fez de utilização dentro do Illustrator, por exemplo, os seus recentes, né? Essa tela aqui é quase idêntica. Então, a única questão é aqui nas pranchetas, que é um pouquinho diferente. O Photoshop ele não trabalha com aquela mesma metodologia de pranchetas do Illustrator, e na resolução, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente tem os recentes, os que eu abri há pouco tempo, os que foram salvos, né? Ou, então, muitas vezes, alguns modelos, a gente pode baixar alguns modelos também, arquivos que são para foto, arquivos que são para impressão, por exemplo, aí é tamanho de papel comum, arquivos de ilustração, arquivos para web, também a gente vai trabalhar lá em web, vocês vão ver muito, principalmente quando vai fazer, a gente faz muito banner, porque no site tem que estar exibindo o banner, né? Então a gente acaba fazendo bastante. Arquivos para dispositivos móveis, eu falei para vocês, tem um módulo inteiro de vocês, que é o módulo de empreendedorismo digital, que a gente fala sobre marketing digital, vocês vão aprender muito isso. E para filmes e vídeos, caso você precisa fazer quadros, né? Lá no Premiere, nós também temos essa opção, tá? Bom, o tamanho, desculpa, esse primeiro aqui, o nome, é a pré-definição que você quer dar. Você pode colocar o nome que você quiser, lembrando que esse nome não há obrigatoriedade de você salvar com esse nome. Você pode salvar com qualquer nome, tá? E aí, depois, né, você pode mudar lá, pode colocar qualquer nome aqui, na hora de salvar ele vai te pedir para você confirmar ou não o nome do arquivo, tá? Eu só pegar um tamanho para impressão. Bom, largura e altura, é tamanho, e aí eu já falei para vocês que geralmente a gente trabalha com 3 desses tamanhos. A gente trabalha com centímetros ou milímetros, eu prefiro trabalhar com centímetros, ou então, quando é um trabalho para web, nós trabalhamos com pixels. Por enquanto, a gente ainda não vai trabalhar com pixels, trabalhar só com tamanho. E aqui, a resolução é o tamanho de pontos por polegada. Quanto maior a resolução, mais qualidade tem. Qual que é o problema? Às vezes a gente fala assim, quanto maior a resolução, maior a qualidade. Aí a pessoa fala assim, eu vou pôr 1000 aqui, então. E aí é simples, né? Eu coloco 1000 aqui, né? Imaginou? Colocando 1000 aqui, ó. Olha que beleza. Vai ficar um trabalhão. Só que qual que é o problema? Quanto maior o tamanho que você colocar aqui, mais pesado vai ficar o seu arquivo. Se esse arquivo vai ficar mais pesado, você vai ter mais dificuldades para abrir ele, tá bom? Então, não adianta nada você pensar que você vai pôr um arquivo gigante aqui e aí ele vai ficar melhor, mas aí, por exemplo, você tem um trabalho para web,
Você vai pôr, é um banner de um site que você está fazendo. Se ele ficou muito pesado, o que vai acontecer é o seu site demorar mais para abrir. E aí não vai te adiantar muito. Vocês são usuários de internet, vocês sabem que se um site começa a demorar muito, começa a ficar chato, ou você desiste dele ou você não entra mais nele. Então o site tem que ser muito customizado. Então quando for algum valor, o valor para exibir em tela, 300, tá bom. E quando for para trabalhar com impressão, né? A gente vai alterar aqui para RGB, aqui para CMYK, a gente trabalha com 72, é um tamanho bom, tá bom? E aqui do lado, esse modo de cores, a mesma coisa, tá? Se você trabalhar com um tamanho muito grande aqui, a única... aqui tem a opção, 8 e 16. Quando você tenha o RGB, ele te dá a opção de 12 também. A única coisa que vai acontecer aqui é o seu projeto ficar mais pesado. Ele não vai te ajudar em nada, tá? Ele não vai deixar o seu arquivo nem um pouco melhor. E o plano de fundo, você pode simplesmente deixar branco ou escolher uma cor para ele, tá? Pode clicar aqui, ó, branco, preto, ou escolher uma cor. Posso clicar aqui e começar com ele vermelho. Por enquanto, vamos deixar ele de branco mesmo, que para nossa opção é melhor. Bom, então, continuando, para vocês gravarem bem, tá? Aqui em cima estão os menus, tá? À sua esquerda estão as ferramentas, e aí tem uma coisa interessante. Toda vez que você escolhe uma ferramenta, vocês vão notar que aqui, ó, vai ter uma alteração. Essa alteração aqui, logo abaixo do menu, chama faixa de opções, tá? Essa faixa de opções, ela é a opção da ferramenta que você escolheu. E aqui do lado são os painéis. Então, o painel tem diversos. Eu vou colocar uma outra visualização aqui, ó. Vamos ver se tem mais painéis, eu tenho vários. E aí vocês notaram que eu gosto de trabalhar com alguns painéis específicos. Como que eu posso fazer para montar o meu painel? É simples, ó. Se você vir aqui em janela, você pode ir adicionando painéis, ó. Cada um desses aqui, ó. Cada um desses é um painel diferente. E aí, o que a gente tem que notar? Os painéis, tá? Eles são menus flutuantes. Mas a gente pode também adicionar ele, fixar ele em algum lugar. Eu venho aqui, ó, pego os que eu mais uso e fixo aqui. Pronto. Fixei. Aí vamos supor que eu gostei desse painel aqui, ó, o jeito que eu gostei dele. Olha lá, gostei dele assim. E eu quero que toda vez que abra agora, né? Toda vez que eu abra a minha máquina, eu vá e ela fique dessa maneira. Eu trabalho com esses painéis aqui. Eu venho aqui, ó, janela, área de trabalho, e eu salvo essa área de trabalho. Então, por exemplo, ó, tá aqui a minha referência das ferramentas que eu mais uso. Se eu vier aqui, ó, e trocar, ok? Aí eu posso depois, ó, voltar aqui e vai estar do jeito que eu gosto, tá? Eu vou colocar do jeito que eu gosto de trabalhar, tá? Então, o que eu gosto de trabalhar assim, aqui eu coloquei só as minhas camadas, já a gente vai entender o que é uma camada, e aqui eu consigo trabalhar legal com as minhas amostras de cores. Tem jeito que eu gosto de trabalhar assim e com a informação do objeto, tá? Bom, uma coisa que a gente tem que voltar a entender aqui, seria um retângulo, vamos pôr um retângulo roxo. Opa, e vamos pôr uma elétrica. Então, coloquei um retângulo, como é que eu fiz? Eu cliquei na ferramenta, cliquei dentro do palco lá, da área em branco, e arrastei, e ele criou para mim. Para criar é o mesmo esquema que a gente fazia dentro do Illustrator. Então, eu posso clicar e arrastar, ou então, vir num local em branco aqui e clicar. Aí, ó, ele vai me dar a opção de criar um valor que eu possa pôr, eu dou OK.
e aqui ele insere para mim, tá? Bom, deixa eu só modificar a cor aqui, né? Pronto, tá. Bom, aí uma coisa que a gente tem que sempre estar notando, cada objeto que eu insiro aí dentro do Photoshop, tá? Ele é uma camada diferente, tá? O que quer dizer isso aí? Toda vez que eu insiro algo novo, ele vem, se você vier aqui no canto, ó, dá uma olhadinha, ele tá como se fosse um objeto diferente aqui. E, enquanto você não mexer, ele realmente ele trabalha como um objeto diferente de cada um, tá bom? Então, eu tenho o painel elipse, o painel retângulo, mas eu posso fazer virar um só. Aí a gente já vai perceber isso aí. E ele, o modo de organização, quem vai aparecer na frente, é sempre o que estiver mais acima. Ah, mas eu não quero que a elipse. E quando eu vou criando, ela vai sempre sendo o primeiro. Mas você pode clicar aqui, ó, segurar clicado, o mouse, arrastar para cima, e aí ele inverte a ordem, tá? Clicar e arrastar. E essas camadas, como é que elas trabalham? A camadas é uma das coisas mais importantes dentro do Photoshop. Por quê? Porque é dentro dela que eu faço várias definições aqui, tá? Por exemplo, ela tem algumas ferramentas. Se você clicar aqui embaixo, ó, ela tem ferramenta de matiz, ela tem ferramenta de brilho. Só que nós ainda não vamos utilizar ela. Por quê? Porque todas essas ferramentas do Photoshop que está aqui, tá? Na ferramenta de camada, ela também está aqui, ó, na janela. Então, por exemplo, tem a ferramenta matiz ali, ó, aqui também tem. Opa, não, tá aqui, ó. Cadê a matiz? Aqui está selecionado. Ele tem. Vou só pegar a ferramenta. Aí, pronto. Ele tem a matiz de saturação. E aí você pode modificar o esquema de cores, tá? Então, nós vamos aprender a trabalhar por aqui. Outra coisa interessante das camadas também é aqui, ó. Você pode mudar o nível de opacidade. O que isso quer dizer? É a intensidade do preenchimento. Se eu clicar aqui e diminuir, ó, ele vai tornando o meu objeto mais claro ou mais escuro. Na verdade, não é mais claro e mais escuro. Não é o termo certo, o termo correto a gente utilizar é mais intenso e menos intenso. Se você colocar no zero, ele vai desaparecer, né? Tá? Então, ele pode ter o sistema de opacidade e de preenchimento, que na realidade faz quase o mesmo trabalho. Tá? Então, a gente usava muito isso aqui quando tinha que fazer um negócio chamado marca d'água. Tá? Bom, e aí eu falei para vocês que é possível transformar essas camadas em uma só. Como é que eu vou fazer para isso acontecer? Eu vou selecionar as duas camadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Eu seguro o Ctrl, teclado, já vai estar uma selecionada, eu clico na outra. Selecionou as duas, eu venho com o botão direito e venho na opção aqui, ó, mesclar. Quando você não está trabalhando com formas, ele vai escrever assim, mesclar camadas, tá? Se eu clicar em mesclar camadas visíveis, ele vai pegar meu plano de fundo também. Aí, para mim, não é interessante. Então, eu vou colocar em mesclar formas. Aí, agora, ele virou um objeto só. Não gostei do método que ficou. Como é que eu faço? Ctrl Alt V, ele volta. Tá? Então, Ctrl Alt V, você define uma voltar, né, uma ação. Cada Ctrl Alt, se você lá no nosso no Illustrator, o que a gente fazia? A gente apertava o Ctrl Z, ele voltava. O Photoshop, Ctrl Z, ele volta uma ação só. Então, se você precisar voltar mais que uma, Ctrl Alt Z. Tá? Bom, tem uma janela aqui importante aqui também, essa janela histórica. O que essa janela histórica faz? Ela mostra todas as suas ações. Então, você abriu ela, ela vai mostrando tudo que você fez. Você pode desfazer tudo de uma vez, ó, ou desfazer tudo de uma vez. Tá? Então, você pode ir habilitando.
Às vezes você fez uma ação grande, você quer fazer várias de uma vez, você vai na opção ali histórico, é bem mais fácil, tá? Então, eu vou abrir uma imagem aqui para a gente mostrar um pincel mais interessante. Vou pegar aqui. Ó, então, vamos asfaltar essa rua. Como é que a gente vai fazer para mostrar? Tem gente que faz isso para maquiar, tá? Então, vamos supor que essa rua está esburacadinha e você quer asfaltar ela. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar ferramentas de seleção. Como que a gente vai trabalhar? Primeiro de tudo, toda vez que você abre um objeto, uma imagem, ela vai vir com esse cadeadinho aqui, ó. Tá? Se não vier, é que essa imagem já foi editada em algum momento. Então, você tem que toda vez lembrar de dar 2 cliques aqui para essa camada ser desbloqueada. Aqui, por enquanto, você não vai alterar nada, você só vai dar OK e agora você pode trabalhar com ela. Então, vamos escolher um pedacinho do asfalto aqui para a gente dar uma melhorada nele. Ferramentas de seleção. Quais nós temos? Nós temos aqui, ó, as ferramentas de formas. Então, ela é o letreiro retangular, elíptico e as linhas. Vamos supor que eu queria fazer com o letreiro. Vou pegar esse pedaço aqui que está mais bonitinho. Selecionei um pedaço. Minha camada está selecionada. Eu clico em Ctrl e J. Ele duplicou. Ele duplicou a camada, mas ele duplicou só o pedacinho que tinha selecionado. Se eu clicar aqui, ó, com a ferramenta de seleção, se eu clicar lá e arrastar, se eu clicar aqui e arrastar, ó, olha lá, ele só meu pedacinho. Como é um pedaço pequeno, eu aperto Ctrl T. Agora ele está editável, ó. E aí eu vou tampar o meu buraquinho. Olha lá. Ficou bem ruim. É porque você... Vamos pegar um pedaço maior. Ao invés de eu pegar lá de cima, vamos pegar daqui. Ctrl J. Volta com a ferramenta de seleção. Olha lá, não tampou o buraco, né? É que essa imagem é bem pequena, mas já dá para vocês irem imaginando, é o que dá para fazer, né? Tá? Então dá para você dar uma melhorada aqui para não aparecer. Se quiser, você pode tirar um pouquinho do preenchimento. Olha lá. Vai dando uma melhorada. Você vai... Aí, tá feio o buraco. Minha rua não tem mais buraco. Então você tem essa ferramenta. Só um negócio aqui. Esse não apareceu para vocês, né? Agora apareceu. Então, ó, eu tenho essa ferramenta aqui. Eu vim aqui, eu dei uma mudada na opacidade. Tinha dado uma travada. Já voltou, cara. Então, eu tenho essa ferramenta que diminui a opacidade, ó, e eu tampei o meu buraquinho aqui, e ele ficou bem mais legalzinho, né? Então, essa ferramenta, ó, elas são a de seleção por formas. Eu tenho a do laço. Então, a do laço, como é que ela funciona? Eu seguro o mouse clicado e faço uma seleção. Eu tenho também o laço poligonal, que eu vou clicando e criando pontos para fazer minha seleção. Até eu fechar, né? E eu tenho o laço magnético. O laço magnético, ele vai, conforme eu vou clicando, ele vai selecionando conforme a intensidade de cor. Tá? Eu tenho também, depois, as ferramentas varinhas. Tá? Já a gente vai usar essa. Deixa eu tampar esse buraco de cima aqui de novo. Aí agora eu vou tapar o de cima usando o laço. Então, eu vou calcular aqui, vou fazer uma
arrancar esse pedaço de asfalto aqui, ó. Selecionei, Ctrl J, duplicou. Ah, peraí, tem que clicar na camada, tá errado. Ctrl J, duplicou a minha camada, vou na ferramenta de seleção, vou clicar nela e arrasto. Olha lá, minha rua não tem buraco mais, tá? Igual eu falei para vocês, dá para melhorar. Quando vocês virem uma imperfeição, você vem aqui na opacidade, diminuindo um pouquinho. Olha lá. O de cima ficou muito bom. Nem parece que tem uma figura em cima aqui, né? Aqui ficou umas marcas, ó. Tá vendo? Com uma marca aí na lateral aqui. Tem que tirar mais um pouquinho. Se tirar mais, ele vai mostrar o buraco. Tá bom. Tá, então, é um exemplo aqui de ferramentas de seleção. E a do laço? E a varinha, perdão. Vou abrir a outra aqui, ó. A varinha mágica, a gente vai usar quando precisar tirar deletar um pedaço ou selecionar um pedaço que tem uma intensidade de cor maior. Então, por exemplo, ó, aqui tem uma intensidade de cor escura muito maior que o resto da imagem. Vou desbloquear a camada, de tudo. Venho aqui na ferramenta do laço, ó, desculpa, ferramenta varinha mágica, clico nela, aperto Delete, olha lá, só sobrou o meu abacaxi, tá? Todas as vezes que a gente fazer uma seleção, para desfazer a seleção, Ctrl D de dados, tá? Então, Ctrl D, você sempre desfaz a sua seleção, tá bom? Fiquem tranquilos que a gente vai usar muito ainda, tá? A gente vai fazer muita montagem ainda para vocês aprenderem bem, tá? Outra ferramenta interessante aqui é o pincel. A ferramenta pincel, eu vou voltar lá no meu em branco, ela está aqui, ó. Ou você clica nela ou você aperta a letra B de bola. Vou voltar para o plano de fundo. O pincel é o seguinte, ele é uma ferramenta de uso de mão livre, né? Você clica, arrasta, ele faz o desenho. Só que aí, você pode alterar a maneira dele trabalhar. Então, por exemplo, se você quer um pincel maior, você aumenta aqui, ó. Você clica aqui, né? Aumenta aqui o tamanho dele, vai ficar maior. Tá? Você pode aqui, ó, selecionar o tipo de pincel que você quer usar. Tem vários tipos. Tá? Você pode também selecionar a dureza dele. A dureza selecionada, você vê que você precisa passar menos camadas. Mas não está voltando meu pincel, não. Pronto. Ou você pode clicar aqui ou clicar com o botão direito, tá? Clicar lá em cima ou o botão direito. Tem os outros tipos aqui também, olha aqui. Por exemplo, tem uns pincéis de arte, ó. Você quer fazer um maquinho. Aqui, ó, tem outro maquinho aqui, ó. Tem vários tipos, tá? O que a gente usa para... Como você pode, depois vocês vão perceber, que você pode delimitar o espaço que você vai pintar, a gente usa muito pincel quando precisa pintar de uma maneira... Então, vocês vão conhecer muitas outras maneiras de vocês utilizarem ali esse pincelzinho aqui, tá? E também você pode, por exemplo, você pode delimitar a área que você vai usar o pincel. Por exemplo, ó, se eu vier aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui, faço uma elipse, fiz aqui minha elipse, né? Vou ela na frente aqui,
mover ela lá para cima. Mover ela. Aí eu vou selecionar o meu pincel. Aí, ó, uma coisa interessante. Se eu tentar usar aqui, ó, ele vai falar que a minha camada não está rasterizada. O que quer dizer isso aí? Rasterizar a camada quer dizer tornar ela editável. Tem duas maneiras. Uma é quando você clica, ele vai te avisar. É só você dar OK. Ou então, para facilitar o seu trabalho, você já pode vir aqui com o botão direito e rasterizar a camada. Agora ela está editável. Eu posso pegar meu pincel, passar aqui, ó. Olha que beleza. Tá? E vamos pintando. Tá? É lógico, quando a gente vai trabalhar com pincel, né? A gente procura. Deixa eu diminuir o tamanho dele, senão ele está muito grande. A gente procura geralmente trabalhar com zoom maior. Para fazer umas coisas mais bacanas, tá? Então, aí a gente consegue fazer muita coisa legal com os pincéis que a gente tem, tá bom? Bom, continuando. Pessoal, vamos lá para o livro, vamos para a página, lá na página 52, e aí ele começa falando das regras, né? Deixa eu só vir aqui, criar um arquivo novo. Ele pede para criar um arquivo. Para que serve a regra? Bom, primeiro de tudo, só para mostrar as delimitações da página, tá? Então, essas delimitações, ele vai mostrar só a estrutura. E quando eu vou fazer uma demarcação, igual aqui, por exemplo, ele fez uma, ó, vamos supor, ele fez aqui, ele selecionou, ele segurou clicado e arrastou até um ponto, ó. Então, ele criou uma margenzinha aí para o seu projeto. Então, segurou clicado, delimitou uma margem. Esse ponto que está aparecendo no meu caso em vermelho, no dele em azul, ele não vai para impressão e muito menos fica salvo no arquivo, tá? É só para a gente poder se organizar, tá bom? E eu posso trocar essa cor também. Se eu vier aqui, ó, se der 2 cliques em cima dessa linha aqui, ó. Peraí, só selecionar aqui. Se der 2 cliques, ó, tá vendo? Ela tá vermelha, só que não dá para verde, por exemplo. Não dá para ver. Tá? É o jeito que eu quiser trabalhar, tá bom? Ela não imprime, ela não vai na impressão. Se eu quiser tirar ela, a hora que o mouse estiver assim, clicou, aperta o botão delete, move ela, tá? E aí você pode ir fazendo as alterações do jeito que você quiser, tá? Então, isso aqui geralmente a gente usa quando a gente precisa se organizar de alguma maneira, tá bom? Bom, outra coisa que ele mostrou aí, vou fazer quando a gente faz algum trabalho, por exemplo, ele mostrou a opção aqui, ó. Aqui, ó, corte demarcado. O que essa opção faz? É quando você quer fazer um corte no seu projeto. Então, por exemplo, eu quero, aqueles carros ali não são interessantes para mim aparecer. Eu seleciono a ferramenta, clico aqui em cima e venho aqui. Cliquei aqui fora ou aperto Enter, ele vai cortar o projeto para mim. Tá bom? Esse é um dos tipos da ferramenta corte demarcado, tá? Esse é um dos. Tem alguns outros que a gente vai aprender também. Ó. Tem aqui, ó, o corte. Peraí, só um momento. Então, aqui, ó, tem o corte demarcado, o corte de grade perspectiva, isso é legal também. Você pode alinhar o seu corte, tá? As fatias, para que serve a ferramenta fatia? Na próxima aula a gente vai ver. A ferramenta fatia, você pode cortar esse objeto em vários pedacinhos
e salvar esse pedacinho. O pessoal usa muito isso na internet. Por quê? Porque se você corta esse projeto seu em vários pedacinhos, você depois, na hora de abrir, você não vai ter que abrir um arquivo inteiro. E aí isso vai fazer com que o seu projeto fique mais leve, tá? Então, por isso que se trabalha com a opção em fatia, tá bom? Bom, e aí tem uma atividadezinha para fazer, a criação de um crachá. Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que ele quer. Tá aí na página 59. Na verdade, começa na 60. 59 é como é que ele vai ficar. Então, a gente vai começar criando o objeto, né? Então, vamos criar ele aqui. Vai lá, arquivo novo. Opa, deixa eu só tirar a opção aqui. Tá? Agora a gente vai. Arquivo. Vai novo. Aí, aí ele pede para selecionar um tamanho personalizado. 5 por 8 por 5. Então, aqui em largura. Uma largura de 5,5. 5,5. E na altura. Tá. Vamos modificar. 5,5 na altura é 8,5. Aí, ó, como é um projeto para impressão, ele colocou 72 pixels por polegada de resolução, tá? Não mudou mais nada, não. Ele vai ter um arquivo para impressão, então é semi. E aí a gente vai na opção criar. Vou dar um Ctrl 0. Olha lá, esse é o nosso espaço para fazer o nosso querido crachá. Aí ele pede para nós criarmos uma margem. Só que, ó, os atalhos, alguns atalhos, continuam os mesmos, tá? Então, Ctrl mais aumenta, Ctrl menos diminui, Ctrl 0 ajusta a página. Então, vamos lá. Então, vou criar aqui as margens que ele quer. Ele quer uma margem de 0,5 centímetro. Então, ó, se você vai arrastando, vocês vão notar que ele vai mostrando para você ali o tanto que ele quer. Na verdade, não é 0,20 centímetros. Vamos por 20. Tá bem pequenininho. E vamos fazer uma aqui. Pronto. Aí ele pede para gente criar um retângulo. Então vamos vir aqui, ó. Botão direito. Então, retângulo normal, né? Não, retângulo arredondado. Então, a gente escolhe retângulo arredondado. E aí, se eu quiser, como eu quero criar um que seja de tamanho padrão, eu clico em qualquer área em branco. Então, ele quer que seja de 30 pixels de largura por 6 pixels de altura. E aí, a largura dos cantos para deixar o arredondamento dos cantos de 5 pixels. E ele pede para marcar a opção a partir do centro. Vou dar OK. Tem aqui o meu. E sim, ele pede para pôr a cor verde. Ele fez um bem pequenininho. Você vê que aqui a resolução já está ruim. Vamos posicionar no centro da página. E ele aqui, ó, ele já deu onde você deve pôr. Então, está 36 e aí o ponto XY, 63 por 8. Olha lá. Pronto. Tá? Aí dá para enxergar como é que está o nosso querido crachazinho. Então, ele fez. Vamos ver onde vai pôr, né? Lá. Pronto. Agora, a gente vai criar um outro retângulo, mas um retângulo normal. Então, ele quer, clica com o botão direito aqui, retângulo, clica num lugar em branco, e aí ele é de 50 pixels, e ele vai ocupar de altura, né?
a largura ele vai querer que ocupa toda a página. Então, a gente vai colocar aqui, clica na opção de voltar, tá? Para ele, na opção na ferramenta mover. Aí, a gente vai clicar. Só um minutinho. A gente vai clicar na opção aí na opção Ctrl T para a gente poder ajustar o tamanho. Então ele só definiu para nós o tamanho da largura, tá? E aí a altura ele quer que eu defina o tamanho que eu vou utilizar, tá bom? Então, ele quer ali que eu defina. Então, na verdade, não é que ele quer que eu defina, né? Ele quer que eu use o tamanho inteiro da página. Então, eu vou vir aqui com o mouse, vou clicar e arrastar. Lembrando que, nesse caso, ele vai pegar margens também, tá? Então, ele vai utilizar o lado da margem. E aí, você vai posicionar. Aqui a posição, você pode clicar aqui, ele mostra que posição que ele está. Uma posição de 30 pixels para baixo. A gente já terminou a edição, aperta o Enter para ele terminar. E a gente põe aqui, ó, X30. Opa, peraí. Pronto, uma posição um pouco maior, tá? Que a gente vai utilizar ali. Então, aí depois, continuando, ele pede para fazer outro. Quando a gente for duplicar, quando nós formos duplicar um objeto, como é que nós vamos fazer? Você vai clicar no objeto que você quer duplicar, segura o Alt do seu teclado, clica e arrasta, tá? Aí você está duplicando o seu objeto. Por quê? Porque é para ser praticamente do mesmo tamanho, então a gente vai pegar o início e o fim. Bom, agora ele pede para criar mais um retângulo e aí pôr a imagem do nosso querido ser aqui. Então, a gente vai pôr mais um retângulo agora ao centro. Aí agora a gente vai fazer mais ou menos vamos fazer aí. Posicionar. Eles vão verde um pouquinho mais claro, né? Para diferenciar. Okay. Mais largo aqui. Toda vez que vocês forem fazer uma edição, vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? Quando vocês forem trabalhar com uma edição, seja ela qual for, cuidado a hora que você terminar. Você terminou, por exemplo, eu dei o Ctrl T aqui, Ctrl C, perdão. Eu dei o Ctrl T, ele virou editável. Eu posso fazer as modificações que eu quero. Eu posso vir aqui fazer as edições que eu quero, tá? E aí, a hora que eu acabar de fazer as minhas edições, eu posso ou clicar aqui em cima, ó,
vir com o mouse, clicar aqui em cima, ou clicar na ferramenta mover, ou simplesmente apertar o Enter, tá? Ele vai modificar a forma para mim. Pronto, acabei. Agora o que eu preciso? Eu preciso pôr a imagem da pessoa e do ser, tá? Então, preciso usar uma imagem. Como é que eu faço para importar uma imagem? A gente faz igual a gente fazia lá no Illustrator, né? Só achar. A gente procura a imagem que a gente quer. Eu, no meu caso, está aqui imagem. Aqui. Tá, pronto, cadê o homem? Aí, vou pegar esse caboclo aqui. Clico na imagem que eu quero. Ela está na pasta, eu clico e arrasto para a área de trabalho. Selecionei, agora vamos... Acabei de selecionar, vamos pôr o tamanho que eu quero. Acabei aqui a mesma coisa. Ou eu aperto Enter, ele vai terminar a minha edição, ou clico na ferramenta mover, ou então eu clico aí na minha ferramenta, ou clico aqui em cima no confirmar. Bom, acabei, vou pôr mais o logo da escola aí, para ficar mais bonitinho. Só tenho que achar onde eu pus esse logo. Está tudo. Só achar mesmo. Pronto. Pego o logo aqui, para ficar bonitão. Ó, toda vez que eu for diminuir um arquivo, se eu segurar o Shift, ele mantém a proporção. Então, ó, pronto aí. Só que agora ficou meio estranho, né? Porque o logo da escola. Um pouquinho. O logo tem um espaço em branco aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu venho com o botão direito, rasterizo essa camada e eu quero tirar essa parte em branco. Eu venho aqui, ó, varinha mágica, clico na, tá com a, tomar cuidado para estar com a camada selecionada, clico na seleção e aperto Delete. Vou ver, olha lá, ficou melhor. Ainda tem uns pedaços em branco. O que eu faço? Aumento o meu zoom, vou tirando esses pedaços em branco que ficou assim. Vamos ficar. Vamos lá, de rapidão. Tirar um excesso aqui. Uma melhoradinha. Aí, toda vez que você fizer uma seleção, para desfazer ela, Ctrl D. Vamos supor que você quer colocar um texto aqui, por exemplo, o nome do cara, né? O nome dele aqui. A gente põe nossa unidade lá bonitona. Unidade. Essa situação já de Pronto. Posiciono. Vamos supor que o bom de você usar a régua é isso. Você dá uma aumentada. Senta e olha que ficou bom. Estamos agora. Você vamos aumentar também o nome dele para ficar bonitinho. Aí, ó. Temos o nosso cartaz. Nosso crachá, perdão. Vou aumentar o logo aqui também para.
E aí, ó, uma coisa que vocês têm que estar observando é assim, tá vendo aqui? Olha o tanto de camada que ficou, tá? Então, cada camada eu vou trabalhar de uma maneira como se fosse uma imagem diferente. Então, cada camadinha dessa aqui é, é uma imagenzinha que a gente vai trabalhar lá de maneira diferente. Bom, acabei, eu venho aqui em salvar, ó, arquivo salvar, posso dar o nome, vou dar o nome como crachá, tá? E aí tem um porém. Vou lá na pasta que eu salvei, ó. Vou lá na pasta imagens, Photoshop aula 2, está aqui o meu crachá, ó. Crachá. Qual que é o problema? O problema é que se eu salvar com essa extensão, ó, ele está salvo como um PSD. Ó, então, essa extensão aqui, ela é um PSD, tá? O que quer dizer um PSD? Ele é um arquivo do Photoshop. Esse, esse arquivo ele só vai abrir dentro do Photoshop. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, na hora que eu for na opção, vamos supor que eu quero mandar para vocês, ou já vocês vão fazer a atividade, vocês vão mandar para mim. Eu quero salvar esse crachá para todo mundo ver, eu tenho que vir aqui, ó, na opção, por exemplo, JPG. As duas que nós mais usamos para formatos de imagem é JPG e PNG. PNG é quando não tiver fundo, e o JPG é para quando é um arquivo normal. Clico na opção JPG, clica aqui em salvar. Aí que ele vai perguntar para mim o mesmo esquema que a gente tinha lá no Illustrator. Lá no Illustrator, quando a gente salvava um arquivo, ia salvar ele, ele perguntava para você o quanto você queria comprimir essa imagem, né? Por que comprimir? E aí você ia deixando a imagem de um tamanho menor. O JPG ele é menor que o Photoshop, ele diminui a resolução e aí, por padrão, também ele diminui a qualidade. Mas a gente é obrigado, você pode aumentar ou diminuir, 12 tá bom, se dá ok, e ele vai salvar para nós, tá? Agora, se eu for lá na pastinha, ó, tá aqui o meu crachá, só dá 2 cliques e ele vai abrir bonitão. Tranquilo, pessoal? Bom, agora, o que eu quero de vocês? Vocês vão responder agora já essas questões, nós temos 40 minutos quase, mais, né? 43, para ser mais exato. E no último eu quero que vocês criem um crachá. Aí você vai falar, pô, professor, não dá para, eu não tenho computador. Dá para criar aí no seu celular mesmo. Tá bom? Então, você pode pegar aí uma ferramenta aí do seu celular e criar, né? Criar aí o seu crachá. Belezura, pessoal? Podem começar. Professora, para mandar no seu WhatsApp? Tanto faz. Pode ser no WhatsApp, pode ser por e-mail, o que for mais fácil para você.
Ô, professor, tem que entregar até às 6? Isso, tem 40 minutos para fazer, dá tempo, gente.